Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliano Eu sou a Andressa. e hoje viemos aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante que é o que fazer para termos constância. E o que você diria, amor, sobre a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para ter constância? Eu diria que a primeira coisa é a pessoa saber onde ela quer chegar. Porque se ela sabe onde ela quer chegar, ela vai ter que traçar um caminho que vai fazer ela chegar lá. E isso é o principal, porque não tem como você ser constante em algo que você não sabe nem o Que você não porquê sabe, ou né? tem o propósito daquilo. E a segunda coisa, né, eu diria que é sobre a gente vencer a carne. Porque, na verdade, ser constante é você fazer um pouco todo dia, né? É sobre isso. E, e às vezes isso vai custar muito, porque a nossa carne não quer fazer o que é difícil. É Ela verdade. tende a ser mais preguiçosa, ela tende a não querer pensar ou fazer coisas que são necessárias, né? Então a gente tem que vencer ela. Então a gente tem que tá com o espírito mais fortificado e também ter a certeza e a clareza de onde a gente quer chegar para que a gente não seja dominado pela carne e todas as vezes que os pensamentos, as vontades carnais vier de fica deitado, não faz isso, deixa para depois, para procrastinar, você pensa, não, eu preciso fazer hoje, porque se não fazer hoje, amanhã a voz vai vir de novo, você não vai fazer de novo e quando vai passar 2, 3 meses você não fez nada. Então você tem que pensar, daqui dois, Exatamente. três meses eu quero voltar a analisar, refletir sobre a minha vida, o que eu tenho feito e estar feliz com o resultado, né? Não, tipo, daqui 3 meses olhar e falar, nossa, eu não fiz nada. Todo dia que era pra mim ter feito, eu dei ouvidos à minha carne e não fiz nada. Fiquei mexendo no celular, deitada e tá no mesmo lugar. Então é sobre isso, é sobre a gente ter uma urgência de sair do lugar onde a gente tá, né? Pra realmente lá no futuro, o nosso eu do futuro nos agradecer. E o terceiro ponto que é começar a fazer algo, né? Você citou dois pontos, que é saber onde você quer chegar Sim. e também não dar ouvido à carne, né? Porque a carne ela sempre vai tentar frear a gente de conseguir as coisas que a gente almeja, tentar parar a gente, nos dando mais indisponibilidade, preguiça, dando a gente mais como é que chama? Dopamina, coisas que não faz a Banais. gente crescer, né? Sim. Então, e o terceiro ponto que a gente aborda na nossa vida que é começar a fazer algo, planejar e dar um start, não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Exatamente. Trazendo para nossa vida, nosso dia a dia, amor, o que que a gente está fazendo para mudar a nossa vida, porque muitas vezes a gente se deparou com isso, com falta de constância, falta de Sim. disciplina, porque muitas das vezes a gente vê vídeos igual esse que a gente está gravando, onde as pessoas falam que para ter uma disciplina você tem que fazer isso e aquilo, e acaba que a gente fala, meu Deus, mas é muita coisa, a gente não consegue fazer. Então eu creio que o principal foco é você procurar um meio que te ajude. Às Também. vezes uma pessoa fale algo que não surta efeito em você, mas outra pessoa possa fazer algo que funciona para você. E Sim. a gente vai falar algo aqui, além desses três princípios, algo que a gente tem feito que nos ajudou e nos fez crescer, tá nos fazendo ter constância, porque a gente tá nesse processo também, a gente tem objetivo, a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente está trabalhando para isso. Sim. E o que você indicaria mais para a pessoa fazer para ter esse crescimento, essa constância, Eu acho assim, no dia a dia, na que prática? eu acho que a pessoa tem que se analisar e ela tem que organizar o tempo dela, né? É como, o que a gente tem feito. A gente fala, Organização, né? a gente tava falando muito sobre que o tempo tá passando muito rápido, que por conta da correria a gente não tava conseguindo fazer isso, aquilo. Aí foi um momento que eu parei pra pensar, não, se tá passando mais rápido, então a gente vai fazer o quê? Acordar mais cedo. Porque acordar mais cedo não é fácil. A gente vai estar indo realmente contra a nossa carne, porém a Exatamente. gente vai estar dispondo de um tempo que a gente estaria dormindo e que se a gente for dormir mais cedo não é necessário dormir até mais tarde. Então, nesse tempo
que é ótimo, porque é o primeiro horário do seu dia, você já acorda mais disposto, né, sem muita coisa na cabeça, porque às vezes num dia longo, quando vai chegar à noite, você já tá com a mente já, né, cheia de Cansado. coisa, cansada, só querendo dormir. Então, a gente escolheu esse horário da manhã para poder ter um tempo de silêncio, de meditação na palavra, de oração. E isso Frutificação. é o que também ajudou, né, a gente a fazer isso. Foi o livro que a gente está lendo, a gente nem terminou ainda, a gente está no processo da leitura, que é O Milagre da Manhã. E ele ensina sobre, né, 5 coisas que a gente tem que fazer para a gente manter a constância e a gente conseguir chegar no lugar que a gente quer. E aí é onde ele fala, né, que é muito importante a gente ter um momento de silêncio, porque no momento da correria, se a gente não tem esse momento de silêncio, muita coisa é perdida, né? Quando a gente silencia as vozes, a gente consegue. A Nos gente consegue. ouvir, né? Nos Sim, concentrar mais, ter um objetivo, né? Naquilo sim. que a gente está fazendo. E também refletir mais, né, sobre a vida, sobre o que a gente está fazendo. Quando você para, você reflete, você não vive no automático. E uma das coisas também que a gente faz é na meditação, no caso a gente medita na palavra, né? Nós somos cristãos e a gente medita na palavra. Depois a gente também faz a oração já profetizando, porque no livro fala sobre afirmações que a gente tem que ter no nosso dia. Então você vai ter que afirmar pelo menos 3 coisas que você quer que seu dia seja. E a gente usa a palavra, né? Profetizar. Profetizar. E aí a gente profetiza sobre o nosso dia e depois disso a gente para um tempo para poder visualizar como se essas coisas já estivessem acontecendo. Que é muito Exatamente. importante, que é você acreditar naquilo que você está profetizando, né? E o último que a gente tem feito é daí depois que a gente lê a palavra também a gente lê um pouco do livro, né? Isso até finalizar o livro. A gente ainda não finalizou, mas a gente já tá fazendo o que o ator vai falando que é importante. Pode ser esse livro ou qualquer É, outro qualquer outro livro. livro. Mas, Esse é um que tem ajudado, que a gente já queria acordar mais cedo para poder fazer a meditação. E aí agora, na palavra, mas agora a gente tá fazendo mais completa, né? Com o passo que exatamente. ele fala do silêncio e também com essa questão de visualizar aquilo que a gente tá profetizando, que o livro fala muito sobre isso. Exatamente. Então, o que a gente traz nesse vídeo aqui é, é o que tem funcionado para nós, é acordar mais cedo e fazer aquilo que nós sonhávamos fazer durante o nosso dia, só que antes de começar o nosso dia, nos preparando e nos capacitando para o que já está vindo, né, durante o dia. Então, a gente Sim, já vai para o trabalho ou vai para o nosso dia já disposto com tudo aquilo que a gente tentava fazer durante o nosso dia já feito. sim, Então, o restante do nosso dia já se torna mais fácil, sim, porque a gente já olha e fala, já tem aquela satisfação que a gente fez a leitura da Bíblia, a gente meditou, a gente orou, a gente profetizou, a gente dispôs mais tempo de leitura de outros livros para nos agregar fortificar, conhecimento, né? agregar conhecimento e também, principalmente, nos reduzirmos o tempo de tela do celular, de coisas fúteis que não vão Sim, agregar nada. E outra coisa também, a gente vai pra academia, a gente treina, sim, sim, então acaba que quando a gente vai pro trabalho, a gente já vai mais forte, mais focado, mais disposto. E disposto. quando a gente volta pra casa, é aquele tempo, né, que a gente pode ficar à noite, a gente pode ficar mais tranquilo, com aquela satisfação de que Já tudo que a fez gente tudo. poderia ter feito, a gente já fez. E aproveitar esse tempo que sobra para nós, pra gente ficar em família aqui e fazer algumas outras coisas. Então, Sim, a gente trouxe nesse vídeo aqui alguns pequenos detalhes sobre o que a gente tem feito. sim. Então, comenta aí o que vocês também gostariam de fazer, ou se vocês têm alguma dúvida, queria saber mais, a gente vai deixar a descrição aqui, o livro, para que vocês também possam ler, e se funcionar para vocês, ou se vocês quiserem fazer esse processo também, a gente vai estar aqui para auxiliar e para conversar com vocês, tirar qualquer dúvida. Sim, só antes de finalizar, né? O livro ele fala muito sobre a importância de como você começa o seu dia. Então, ele fala que como você começa o seu dia, provavelmente é como ele vai terminar. Então, se você já acorda naquela correria, toma um café correndo, então, tipo, você já sai de casa reclamando, murmurando. Sim, Então, é diferente quando você tem essa pausa e já tem feito tudo isso. Você sai de casa já satisfeito que você venceu mais um dia e você fez o que tinha que ser feito. Você não deu ouvido à sua carne. E é muito bom a gente ver que a gente consegue vencer sim a nossa carne, né? Tanto que ele fala sobre as pessoas matinais.
E que nem o Juliano, ele não é uma pessoa matinal, mas nem por isso ele não tá fazendo, né? Porque ele fala, porque muitas pessoas falam que não é matinal e não vai fazer, mas é justamente isso. A gente tem que mostrar pra nós mesmos que a gente é capaz e que a gente consegue vencer as nossas próprias vontades, né? Através do espírito e também através daquilo que a gente sabe onde que a gente quer chegar, porque é muito importante. Se a gente não tem uma direção, a gente fica perdido no meio do caminho e não começa nada. Exatamente. Mas enfim, né? Daí é isso que a gente tem pra falar um pouco resumidamente sobre o livro, porque ele traz bastante coisas. E quando a gente terminar ele, né, finalizar, a gente faz a conclusão. Vai para outro também e continua assim. Então, esses são os 3 pontos que a gente quer deixar aqui para vocês. É saber onde vocês querem chegar, não deixar ser dominado pela carne e, principalmente, começar hoje a fazer alguma coisa. Não fique esperando para amanhã. Faça hoje o que vocês têm que fazer. Sim. E vocês vão ver os resultados acontecendo.